Mas quase que naturalmente leva... Aqui tem duas perguntas meio inseparáveis. Uma é até que ponto a tua relação com Manaus influenciou a forma e a própria estética de maneira geral. E aí a pergunta que isso que você acabou de falar me leva é... Também você morou em outras cidades muito marcantes. E aí a pergunta também sobre como é que foi com estas outras cidades, a relação, tanto na literatura como o resto. Manaus faz parte da minha vida, né? Manaus e mais a cidade do que o Amazonas, vamos dizer assim. Porque eu nasci lá, enfim, minha família de imigrantes foi para lá, foi primeiro para o Acre, mas se estabeleceu em Manaus. Minha mãe era amazonense. Minha infância e minha primeira juventude foram vividas em Manaus, então tudo isso é fundamental para quem escreve. Acho que a infância é crucial, né? A experiência da infância, das descobertas, os primeiros traumas, né? Quer dizer, o convívio com as pessoas, com a cidade, né? A casa e o mundo, né? Esse mundo da infância e da juventude. Então, se eu tivesse nascido em Guaxupé, ou sei lá, em Londrina, ou em Porto Alegre, minha infância teria sido outra, minhas visões e memórias seriam outras. E há também o sotaque amazonense, né, em várias passagens dos meus romances. E Manaus foi importante também para, enfim, afora a infância e a juventude, que foram, vamos dizer, de certo modo tumultuadas, né, eu convivi também com outras línguas. Eu escutava línguas diferentes na minha casa, escutava também línguas indígenas, e o árabe, o francês, enfim, as domésticas, empregadas, que algumas nem falavam muito mal português. Tudo isso acho que foi importante. E também minha formação da época de ginásio, as primeiras leituras que foram bem marcantes. Eu já escrevi sobre isso. Prefaciei o romance do Jorge Amado, Capitães da Areia, e falei sobre o meu primeiro contato com Flaubert, os contos, com esses professores que, vamos dizer, que me formaram, e as primeiras leituras foram fundamentais. Depois eu me mudei muito jovem para Brasília e estudei no colégio de aplicação, que certamente foi, do ponto de vista da escola, da formação, foi a mais importante da minha vida. Foi mais importante que o Colégio Pedro II em Manaus e que a própria Faculdade de Arquitetura, porque foi em Brasília que eu entrei em contato, vamos dizer, com outros livros e tive excelentes professores, até o fechamento da escola pelo regime militar, pela ditadura, em 1971. Era um centro de ensino médio, um centro integrado de ensino médio, que pertencia à Universidade de Brasília. Foi uma criação do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira. Tive sorte de ter podido ingressar nessa escola. Eu saí de Manaus, era um provinciano. Não que Brasília não fosse uma província. Eu acho que era uma província, mas já tinha, vamos dizer, um projeto de educação para o Brasil, que foi interrompido em 64, com o golpe militar. Então, em Brasília eu fiz teatro, estudava, tinha ateliês de pintura, de escultura, de artes nesse colégio. Enfim, li alguns livros também importantes e passei por uma experiência um pouco traumática, na repressão policial, as invasões
policiais na Universidade de Brasília. Quer dizer, tudo isso foi traumático, mas foi também uma experiência muito forte. E depois, em São Paulo, quando eu estudava na FAO, eu frequentei cursos de literatura na USP. E aí eu tive também grandes professores, e esses foram de fato importantes na minha formação literária, vamos dizer assim. Eu achava que não ia ser arquiteto, embora tenha trabalhado algum tempo como arquiteto, mas eu e um amigo, que é hoje um poeta importante, professor da USP, Literatura Portuguesa, Horácio Costa, nós decidimos num dia que não seríamos mais arquitetos, e nos dedicaríamos à literatura. Foi quase um pacto um pacto secreto. E começamos a frequentar cursos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ciências Humanas e Letras. E nessa época eu assistia às aulas do Davi Arrigucci Júnior, eu lembro que João Alexandre Barbosa, grandes críticos que leram os manuscritos do meu primeiro romance 10 anos depois. Olha que e o João Alexandre, até guardei uma carta dele linda falando sobre o Relato do Certo Oriente. O Davi escreveu a Aurélia, citou a Aurélia, e outros professores, a Hilemar Chiamp, que era professora de literatura hispano-americana, enfim, a Leila Perrone Moisés, vamos dizer, o Alfredo Bose, era a nata da crítica literária paulista, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa formação foi muito importante, porque eu comecei a ler com mais disciplina e com menos ingenuidade. Eu já não era um leitor ingênuo, porque um escritor não pode ser um leitor ingênuo, ele tem que conhecer a obra por dentro e tentar vamos dizer, encontrar ali relações simbólicas, históricas, sociais importantes, enfim. E todos esses anos, depois, quando eu viajei para a Espanha, ganhei uma bolsa, fui morar na Espanha, eu comecei a pensar em escrever um romance. Então, essas cidades foram importantes na minha vida. A Espanha foi importantíssima, não só pela aprendizagem da língua e da literatura, pelo contato com pessoas, enfim, o trabalho também na Espanha, eu trabalhei como tradutor, enfim, trabalhei com muitas coisas. Que bom. Muitas coisas. Eu era uma espécie de coringa, fazia tudo. E depois na França, onde de fato eu pude ter tempo para ler e escrever. Paris, Barcelona, essas cidades, Madrid, são cidades vamos dizer, que a literatura está muito presente, né? E no Brasil, naquela época, era difícil escrever, era difícil você se concentrar, ter tempo para escrever. Você fazia tantas coisas, tantos trabalhos, tantos bicos e trabalhinhos, e era um país complicado, né? Hoje também é complicado, mas hoje você tem liberdade para dizer coisas e fazer coisas. Enfim, naquela época não havia isso. E eu acho que toda essa experiência brasiliense, paulistana e europeia foi importante depois para eu escrever. Então, esse primeiro romance eu só terminei em Manaus em 87. E depois eu também trabalhei como professor de francês, de literatura, durante muito tempo.
estudar em Manaus, na universidade, morei nos Estados Unidos numa época. Dessa experiência americana surgiu um conto que se chama A Carta de Bancroft, que eu escrevi lá em Berkeley, sobre o Euclides da Cunha. Enfim, tudo isso, toda a nossa experiência é importante. Ela é, na verdade, fundamental para quem escreve. Não a experiência em si, vamos dizer, o que há de empírico nessa experiência, mas como ela é filtrada depois de muito tempo, de algum tempo, pela linguagem, pela memória. Então, são cidades que, enfim, que foram, vamos dizer, que me marcaram, né? Que fazem parte da minha vida. E mesmo Manaus, quando eu voltei, os 15 anos que eu morei lá, depois de tanto tempo, né? Saí aos 15, voltei aos 15 anos, voltei mais de 15 anos depois, né? Quer dizer, vi outra cidade, encontrei outra cidade, a cidade era outra e eu também já era outra. Eu também já tinha perdido muitas ilusões. E isso também influenciou no meu trabalho. Né? Que são romances de ilusões perdidas também. Em certo sentido, são romances balzaquianos ou flaubertianos, que retomam o tema vamos dizer, da trajetória de uma vida que não deu certo, que é um pouco a história do romance. Uma vida que, a partir de um certo momento, ela não deu certo. Né? Existem desejos, anseios, e, num certo momento, esses desejos, vamos dizer, são interrompidos por alguma razão, as coisas começam a dar errado e aí surge o romance. Né? Surge, vamos dizer, o impasse, os conflitos, surgem todas vamos dizer, as características do romance moderno. Na FAO a gente, como eu não participava diretamente de nenhum grupo, vamos dizer, político, vamos dizer assim, nunca fui, vamos dizer, um militante partidário, talvez por sorte ou por intuição eu tenha percebido que era melhor ter uma voz muito baixa, aliás, sem microfone, mas uma voz independente. Eu fundei na FAO com os amigos uma revista de poesia, com o Luiz Matuque, com a Roseli Nakagawa, a mulher dele, com a Miriam Borokovas, a Tânia Parma. A gente fundou uma revista de poesia e desenho, a Poetação. E eu lembro que foi uma revista, uma das tantas revistas marginais, e não era exatamente mimeógrafo, porque era muito bem impressa na gráfica da FAO. Tudo que o Matuque. E o Rubens também era um excelente gravurista, aquarelista, um artista pleno, né? E isso também foi interessante, que a gente fazia traduções, publicava poemas e desenhos, mas eu levei o curso da FAO a sério, quer dizer, eu era, vamos dizer, não era um CDF, mas era um estudante apaixonado, porque os professores eram excelentes, os grandes professores da FAO, e professores de história também, de projetos, e a FAO foi um grande laboratório para mim, né? De certo modo dialogava com essa escola de Brasília. Sim. Com esse centro, com essa esse colégio de aplicação. Eu acho que eram os mesmos princípios, vamos dizer,
didáticos e pedagógicos, né? Uma formação multidisciplinar que é importantíssimo para qualquer ser humano, eu acho. Não é só para quem estuda arquitetura. Mas nunca gostei dos poucos projetos que eu fiz.